Você se lembra daquela brincadeira de infância? Tudo que o mestre mandar, a ideia era obedecer às ordens do líder durante as brincadeiras no quintal de casa ou na rua do bairro onde vivíamos. Ser um seguidor era bom, mas ser o mestre era muito mais divertido, o qual criava rotas imaginárias e tarefas que todos deveriam de imitar. Isto eram apenas brincadeiras de crianças. No mundo dos adultos, o negócio é bem diferente. Precisamos estar atentos, pois, na vida real, os grandes líderes são raros. Com frequência, surgem homens e mulheres que são escolhidos para posições de liderança. Porém, muitos se mostram verdadeiros tiranos e decepcionam nas suas condutas. Outros chegam ao poder através de acordos e alianças, e assim tomando posse pela força e sem direito. Abusam do poder para satisfazerem seus egos, resultando em opressão aos seus liderados e desperdícios de recursos. Assim, sem líderes fiéis, éticos e eficientes, as pessoas vagueiam sem rumo. Assim, aqui neste vídeo, falaremos do cumprimento da promessa de Deus. Mas antes de se aprofundar neste assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Durante 40 anos, o povo de Israel peregrinou pelo deserto, não por seguir seu líder. Pelo contrário, pela sua falta de fé e coragem, eles se recusaram em obedecer a Deus e assim conquistar a terra prometida. Os únicos que restaram daquela geração passada foram dois homens, Josué e Calebe, homens de fé e coragem e que perseveraram em seguir a Deus, como vemos no livro de Números, capítulo 13 e versículo 30. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. E também, capítulo 14, do versículo 6 ao 9. Diz que Josué e Calebe rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo que a terra a qual haviam espiado era terra muito boa, e que se Deus se agradasse deles, então os colocariam naquela terra e daria a eles terra que mana leite e mel. Josué e Calebe diziam a eles para que não fossem rebeldes contra Deus e não tivessem medo do povo daquela terra, porquanto o povo daquela terra era o pão deles, e que havia se retirado deles todo o seu amparo, e o Senhor era com eles. E Josué e Calebe diziam para não terem medo. Um pouco mais do livro de Números, no capítulo 14. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Então assim, eles peregrinaram pelo deserto, dando voltas e mais voltas, até que a geração que tinha saído do Egito não existisse mais. Deus agora faria o povo de Israel entrar na terra da promessa. Finalmente, uma nova geração havia se levantado e estava pronta para cruzar o rio Jordão e possuir a terra que Deus havia prometido aos seus pais. Então, depois que passaram-se os 30 dias de luto pela morte de Moisés, Deus deu ordem a Josué para que atravessasse o rio Jordão e entrasse na terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. O momento tão esperado havia chegado. E Deus diria a Josué para ser forte e corajoso, e para não ter medo e nem se espantar. Porque assim como Deus foi com Moisés, Deus seria com ele todos os dias da sua vida. Estes relatos bíblicos encontramos no livro de Josué nos 5 primeiros capítulos. Então, Josué e Calebe, com aquela nova geração, entraram na terra das promessas. Vejamos aqui
o que as Escrituras Sagradas nos afirma, que somente 2 homens de uma geração entraram na terra das promessas. Em outras palavras, seria como dizer que numa geração de cristãos, somente 2 alcançassem promessas de Deus. Acredito que com isto já seria o bastante para nos deixar alarmados, pois uma geração inteira dos filhos de Israel não entraram nas promessas de Deus, somente dos homens. Josué e Caleb eram 2 líderes, chefes de suas tribos, e sabiam das suas posições e respeitavam a autoridade de Moisés. Por isso andavam no mesmo espírito, diferentemente dos outros líderes que não respeitavam a autoridade que Deus havia dado a Moisés. Os 10 espias morreram das pragas que Deus enviou sobre eles, e o povo de Israel, que seguiu o que esses 10 líderes falaram, vaguearam 40 anos pelo deserto, até que toda aquela geração viesse a morrer. Foi o preço pago por seguir a líderes que não tinham o Espírito de Deus em suas vidas. Uma geração que murmurava, não obedecia e reclamava dizendo que Deus os havia tirado do Egito para morrer naquele deserto, a eles e a seus filhos. E agora, passados estes 40 anos e passada aquela geração que tinha saído do Egito, eis que Deus faz seus filhos entrarem na terra da promessa, filhos estes que não eram circuncidados, pois não os haviam circuncidado no caminho. Isto mostra para todos que não adianta o título que cada um carrega, a posição que cada um ocupa, a função que cada um exerce. As Escrituras Sagradas dizem, em Provérbios, capítulo 16 e versículo 18, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Devemos de ter muito cuidado com a soberba. A humildade vai diante da honra. Deus fez apenas 2 homens alcançarem as promessas e uma geração sem aliança com Ele entrar na terra prometida, terra de farturas e novidades. Pense nisso. Deus ainda faria uma última coisa com todo este povo que havia acabado de sair do deserto e havia entrado na terra das promessas, o maná que todos os dias caía do céu para alimentar o povo de Israel. Deus faria cessar e nunca mais cairia o maná. Eles, a partir de então, comeriam das novidades da terra. As lições que aprendemos aqui são muitas. Falaremos de algumas, como que no deserto não se produz alimento, e Deus fez cessar o maná, tornando assim impossível voltar atrás. Então, não devemos de voltar atrás de onde Deus nos arrancou, com mão forte e braço estendido. Outra lição, que o deserto não é lugar para o povo de Deus viver. Era só uma passagem e um momento de prova. Não queira viver no deserto ainda que haja a provisão de Deus. Outra lição, que um novo tempo havia chegado sobre eles. É necessário eu fazer 2 perguntas. Você reconhece quando Deus vira a página da sua história e uma nova etapa começa na sua vida? Outra lição, que agora eles teriam que batalhar para conquistar aquilo que Deus tinha para eles. E muitas pessoas esperam que tudo venha de mão beijada em suas vidas. Todos os dias surgem diante de nós oportunidades para serem vividas, seja na área pessoal ou profissional. Essas oportunidades geram desafios que devemos de enfrentar. Porém, muitas vezes, sofremos com bloqueios internos ou externos, para desistirmos das propostas que nos foram apresentadas. Esses obstáculos precisam ser superados. E mesmo não alcançando o esperado, sairemos vitoriosos. É também uma chance dada por Deus para que possamos tomar decisões sábias, buscar a vontade dele e cumprir com o seu propósito na terra. Por isso, se esforce, lute, persevere, não desista, para você conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. E assim chegamos ao final deste estudo bíblico. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para que o YouTube te avise cada vez que publicarmos um vídeo novo. Que Deus abençoe grandemente a você e sua família.